Eu acredito que todo mundo já tenha se colocado numa situação que você fica pensando depois: caralho, como é que eu saio dessa agora? Seja por ter medo de criar uma situação constrangedora ou já ter criado alguma e só tá tentando esconder ali pra não sobrar pra você. Mas eu te garanto, amigão, que você nunca teve tanta, sei lá, fobia social a ponto de jantar na casa da chefe da sua mulher, ela coloca um pedaço de bife no seu prato que não tá muito no ponto que você quer, tu fica meio enojado, mas ao invés de falar: opa, será que você pode esquentar um pouco mais? Não. Você pega aquela porra e arremessa pela janela, apenas para descobrir que a janela estava filha da putamente fechada. Exatamente, rapaziada, hoje nós estaremos contando a história do bife na janela, uma história infame do Reddit que foi muito popular no passado, mas eu recentemente conheci sobre ela graças ao Rentune, que ele me chamou para fazer um vídeo no canal dele e a gente tava reagindo ali à história. Eu vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição, você pode assistir depois desse daqui, porque por mais que a gente esteja contando a mesma história, ali é o meu react. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo e, sei lá, mano, fico preocupado com o tipo de coisa que o Rentune tá vendo na internet, cara, porque puta que pariu, mano, que história esquisita da porra. Hoje você pode continuar almoçando, tá? Não se preocupa, porque por mais que seja um incidente, uma história que nasceu da internet, ainda assim é uma coisa mais engraçada do que nojenta. A não ser que você não goste muito de carne mal passada, que nem eu. Aí fica um pouquinho nojento. Eu odeio carne mal passada, amigão. Eu faria a mesma coisa. E só lembrando rapidamente, este sábado eu estarei na RetroCon. Vá lá me ver, vamos trocar uma ideia. Comprar jogos velhos. Castlevania Curse of Darkness, por favor, que não seja o olho da cara, eu quero comprar um desse. Mas agora vamos entender melhor o que tá rolando aqui. Todo mundo aí já deve ter tido alguma experiência ruim de ter ido na casa de um parente, um amigo de família, quando você era criança, e colocarem no seu prato uma comida que você não gosta. E aí você se força a comer aquilo, ou você faz que nem eu, chora. Eu era uma criança bem chata. Eu era bem chato. Eu pego o exemplo de quando a gente é criança, porque criança geralmente tem um paladar meio chato, assim, por umas coisinhas mais diferentes, tá ligado? E aí acaba tendo essa situação de tipo, eu não quero comer essa porra, mas se eu falar também, minha mãe vai me jogar pela janela, não vai ser nenhuma carne. Só que eu diria que poucas pessoas enfrentam essa indagação quando elas já são adultos e num relacionamento. Mas graças à gloriosa internet, o Defenestrate Minel postou no Reddit há 11 anos atrás uma história com o título: hoje eu fiz merda por ter jogado um filé pra fora da janela. Ele foi muito gentil por falar o fora da janela, né? Porque claramente não foi isso que aconteceu na íntegra. Tudo começa quando ele e a namorada dele são chamados pra ir comer na casa da chefe dela. Um bagulho muito legal, né? E situações que fica meio difícil de falar não, porque, pô, né, a chefe chamou, é legal eu ir acompanhar e pá, então ele acabou indo, mas pra surpresa dele, quando a comida foi servida, lá estava o maldito filé mal passado. Eventualmente, ela me trouxe o prato principal, um grande suculento filé para cada um de nós. E quando eu comecei a cortar ele, eu fiquei desencorajado por ver que ele tava bem mal passado. Eu não vou julgar esse cara, porque um dos motivos de eu não comer carne vermelha com praticamente nenhuma frequência é porque eu não gosto de carne mal passada, tá ligado? Quando você corta a carne, você vê ali o bagulho tá tipo vermelhaço. Ah, eu não gosto. Eu não gosto de fazer o quê? Eu seria esse fresco. Eu seria esse fresco. Ah, mas piscina faz bem passado. Mas aí dependendo da carne, o bagulho fica parecendo sola de sapato, mano. Não dá, não é uma situação que dá pra argumentar. Não dá, mano. Carne vermelha ou é no ponto ou é mal passado. Então, como não é pra mim, eu prefiro não comer. Mas nesse caso aqui, eu ia preferir menos ainda, porque olha a descrição que ele passa pra gente. Assim, eu já comi algumas carnes mal passadas. Eu prefiro mais no ponto, mas eu consigo comer mal passada. Só que no caso de agora, eu provavelmente conseguiria ter ressuscitado a vaca se eu tentasse. No entanto, eu simplesmente sentei ali e fiquei mexendo com a minha faquinha e meu garfo, pensando: como que eu ia me livrar disso? Eu não queria comer esse filé. Falar que eu sou vegano? Não. Elas já viram quão entusiasmado eu fiquei depois de ter visto o filé. E nesse momento que o Tico bate com o Teco. Quando a chefe dela sai ali pra dar uma olhada na sobremesa, ele olha pra janela e a janela deve ter olhado de volta pra ele. Só que aquela janela, ela estava especialmente muito limpa no dia. E ele pensou: porra, não tá aberto. Vou fazer o quê? Pegar o meu pedaço de carne inteiro. Não me pergunta o que passou na cabeça desse cara, que eu também não vou saber te responder. Mas na cabeça dele, ninguém ia suspeitar se um puta pedaço de filé sumisse em 5 segundos que ela foi checar a sobremesa. Ah, beleza. Se aproveitando do fato que eles estavam no terceiro andar, se ele jogasse o filé pela janela,
ninguém ia ter tempo de reagir ou falar qualquer coisa. Não, né? Imagina, você tá lá dentro do seu carro, mó de boa, aí daqui a pouco é um pedaço de filé enorme, a Mach 3 no seu capô. Ou pior, cai na tua cabeça. Eu sabia que eu precisava ser decisivo, já que ela poderia retornar a qualquer momento. Então, eu fui. Peguei o steak com a minha mão, gentilmente tirei o excesso do suco que tinha ele e fiz um arremesso perfeito pro centro da janela. Só que agora é a parte que fudeu. A janela não tava aberta. Era a porra da janela mais limpa que você vai ver na sua vida. Isso é até um pedaço, em sua maioria cru, de filé, bater com tudo contra ela e começar a deslizar bem devagar, deixando um rastro de sangue e gordura nela. Para além da genialidade do Einstein aqui, eu fico surpreso como isso não quebrou a janela, mano. Olha, ainda bem que ela é uma de qualidade, porque facilmente podia ter estourado a janela. E sei lá, mano, tipo uma criança, um adolescente, beleza. É um adulto, mano. O cara realmente tinha uns parafusinhos ali a menos pra pensar que isso é uma boa ideia. Mas o melhor de tudo foi a reação. Minha mulher ficou de boca aberta e ela tava olhando pra mim como se fosse algum tipo de alien de outro planeta. Isso até essa expressão foi mudando aos poucos pra uma de não existe nenhum lugar nesse planeta onde você pode se esconder da minha expressão de raiva demoníaca. A chefe da minha mulher escutou o som do filé batendo contra a janela e veio bem rápida. E aí ela olhou a cena. Um filé na janela paradinho com um rastro de sangue, meu prato vazio. Então ela me deu um olhar meio tipo... O que aconteceu aqui? Eu não sabia o que falar, parecia um minuto de silêncio, mas provavelmente foram só uns 3, 4 segundos, quando eu finalmente consegui bolar a melhor coisa pro momento, que foi... Me desculpa, eu sou meio desastrado, eu não sei o que eu fiz, eu tava só cortando e aí me escorregou. Pergunta pra minha mulher, eu sou desastrado, não sou amor. Nenhuma ajuda veio daquela direção. Eu vou limpar tudo, tá? Eu não acredito que isso aconteceu, me desculpa, etc, etc. Agora você colocando um pouco no papel da chefe. O que você faria? Qual que é a reação? Eu não teria reação. Se eu ver um bagulho desse, eu sei lá. Eu ia olhar e falar, uau, isso aconteceu. Essa história, inclusive, dá muita vibe de um episódio dos Simpsons que o Skeeter tá fingindo cozinhar pro superintendente e fica arrumando várias desculpas pra cozinha dele literalmente pegando fogo, cara. É o mesmo sentimento, cara, é o mesmo sentimento. Ele então continuou limpando o rastro de sangue o melhor que ele podia, enquanto as duas ali estavam encarando ele como se ele fosse algum tipo de animal insano. Mas no final das contas, tudo acaba bem quando termina bem. Já que a mina dele eventualmente disse: boas notícias, eu e a minha chefe deu umas boas risadas com quão idiota você é. Eu espero que você saiba que eu nunca vou deixar você esquecer isso. Eu te amo, imbecil. Mas, como se essa história não fosse o bastante, eventualmente a mulher dele teve a ideia de postar a perspectiva dela. E olha... É bem interessante também. Postado 2 anos depois do incidente ter acontecido, aqui a gente tem um pouco mais de noção de como era a personalidade do cara, já que ela descreve ele como alguém famoso por tomar decisões que não fazem a porra de nenhum sentido. Eu consigo entender, tá? Eu também tive meus momentos já. Até quando eu era criança e minha mãe colocava no meu prato alguma coisa que eu não queria comer, pra ela não dar bronca em mim, eu escondia grandes pedaços da comida dentro de buracos que tinha na parede. Não era a melhor ideia. Ela então descreve uma história bem parecida com o que a gente já tinha ouvido até chegar no momento do ataque. Minha chefe tinha ido na cozinha pra checar na sobremesa. E aí eu notei alguma coisa estranha no canto do meu olho. Aquele tipo de sensação que você tem quando você nota que alguma coisa estranha tá acontecendo na sua visão periférica, mas você não tem muita certeza do que. Então você olha, foca e compreende. Eu vi meu marido segurando o filé dele alguns centímetros acima do seu prato. Antes de eu ter a chance de compreender totalmente o que eu tava olhando e verbalizar o que pudesse ter salvado a gente do horror que estava por vir, ele jogou o filé dele. Estilo baseball, mané. Caralho! Não, nem fudendo. Aí ela dramatizou, tá? Porque se fosse estilo baseball, você pode ter certeza que aquele steak ia ter voado pela janela. Pela sala inteira até chegar na janela do quarto de jantar. Quando acertou a janela, fez um barulho bem alto e começou a lentamente escorregar pra baixo. Assim, eu tô ligado que meu marido faz merda, eu já falei isso, mas... ele não é uma pessoa louca. Normalmente, quando ele faz alguma merda, eu pelo menos consigo entender o que ele tava pensando. Normalmente tem algum semblante de razão pras merdas dele. Eu conseguia sentir o ódio se acumulando no meu rosto. Por um pequeno momento, eu contemplei em ajudar o meu marido a sair dessa. Mas não, essa daí foi a merda que ele fez e ele vai continuar aí nela. Não que tenham muitos jeitos de conseguir sair dessa de qualquer jeito. Minha chefe chega, ela vê o steak na janela e aí a gente tem um momento mais longo e desconfortável
implacável de silêncio. Minha chefe ficou ali, olhando meu marido, forçando ele a falar alguma coisa. Ele então finalmente murmura alguma coisa que não dá pra entender sobre ser desastrado e tenta me fazer apoiar ele. Mas não, dessa vez eu vou deixar essa bomba aí pra ele. Daí ele faz uma tentativa bem porca de limpar a janela e recuperar o seu filé. Por sorte, a minha chefe me pergunta uma coisa sobre trabalho e a gente começa a entrar naquela conversa. A gente resume o resto da noite agindo como se ele não estivesse ali, como algum tipo de acordo silencioso, porque esse era meio que o único motivo de seguir em frente. Assim que a gente chega no carro, meu marido olha pra mim completamente nervoso, tentando explicar o que aconteceu. Infelizmente, essa história acaba bem, já que a mulher dele, por mais que tenha dado risada com a chefe, ela aprendeu a lição, já que no próximo evento que aconteceu na casa da chefe, ela chamou a melhor amiga dela. Eu acho que essa era a melhor decisão a se tomar. E eu consigo me conectar com esse cara, porque por mais que eu nunca tenha feito algo nem perto desse nível, graças a Deus, mas no próximo Natal de Família, quando me oferecerem sem eu pedir um pedaço daquele bolo torta, eu não sei o que é aquilo, que tem pedaços de ovo visíveis nele, eu já sei que a varanda mais próxima vai estar localizada atrás de mim. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdão épico aqui. Mais uma história do Reddit, né? Essa daqui ainda assim é um incidente, mas é mais uma história do Reddit. Vão lá, dêem uma olhada no vídeo que eu fiz com o Reintune, porque, de novo, é a minha reação genuína. Eu nunca tinha ouvido falar disso e o vídeo dele ficou bem maneiro, tá ligado? Até porque os dois ali narram a história e ele também coloca mais outra história de bônus, que na hora eu pensei que ele ia falar que era a perspectiva da chefe. Seria aí cinema. Aí fechou a trilogia, mas infelizmente não aconteceu. Por aí, por hoje eu vou ficando por aqui, rapaziada, mas não sei deixar a mensagem final do vídeo, que é: vida de caipira não é fácil, já comi cocô, já comi cavalo.